Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar hoy con la lección 9. Vamos a hablar de la cronología bíblica. También vamos a pasar informaciones básicas para entendermos los tiempos y las formas que ocurrieron desde que empezó la creación del mundo. La cronología bíblica es algo incierto, porque las fechas, nem todas ellas son exactas. Entonces, tanto la cronología humana de los estudios fuera de la Biblia, cuanto la cronología bíblica es incierta, porque hay informaciones que siempre tienen huecos y no podemos precisar y decir exactamente cuándo se pasó cada una de esas cosas. Esta cronología que vamos a estudiar hoy está basada en los estudios de un arcebispo anglicano chamado Ussher. Ele hizo um estudio que se chamava Annales Veteris Testamenti. Foi publicado em el siglo XVII e é através desse estudio, deste arcebispo, que temos algumas informações. De aí que ele disse que el Cristo, la fundación del mundo ha sido 4.004 años antes de Cristo. Entonces, toda esta información de fechas, todas ellas de los cristianos es basada en este estudio hizo por Ussher. Pero hoy en día, como tenemos más métodos, uma tecnologia mais avançada, muitos eruditos começam a dudar deste estudo, destes dados. Então, entendemos por quê? Porque isso ha sido em 1650, ha sido muito tempo atrás, e hoje em dia nós temos mais tecnologia, maneiras mais adequadas de precisar tempos e todas as coisas. Aí um raio X aí que demonstra um osso, quanto tempo tem uma cueva, quanto tempo foi escrito tal coisa. Então, os métodos para encontrar uma fecha hoje é mais precisa que na época de Ussher. Assim que muitos eruditos começam a dudar e poner outras fechas. Quizás daqui a uns anos teremos outras fechas distintas de lo que vamos estudar hoje, basada em tudo que com o passar do tempo se vai ocorrendo todos os dias. Amém? Este curso de hoje, esta classe de hoje, vamos falar da cronologia bíblica, histórica e contemporânea. Vamos aprender sobre os reis, os imperadores, os tempos de todas as coisas. Las consideraciones sobre los textos de la cronología bíblica son basadas por los siglos. Y esa relación de ciclos y años, muchas veces la gente hace una discordancia ahí entre los tiempos, porque cada siglo es basado en 100 años. Así que el ciclo primero ha sido del año 1 ao 100 e assim subsequentemente. Temos muita gente que pensa que estamos em el ciclo 2025. Não, estamos em el ciclo 21, que começou de 2001 e vai até 2100. Assim que os siglos são demarcados desta maneira. Amém? Temos um texto em la página 116, que é um texto de ajuda. Este texto, eu não vou passá-lo, depois cada hermano lê, ou creio que a maioria já han leído. É um texto que nos ensina uma questão sobre o texto e o contexto. Quando vamos a fazer uma prédica, vamos a fazer uma enseñança para alguém, vamos dizer alguma coisa sobre a Bíblia, este texto nos demonstra que não podemos correr um versículo solo,
sin leer lo que viene antes y sin leer lo que viene después. ¿Por quê? Porque um versículo solo quizás dá uma má interpretação de lo que de verdade está falando. Esse texto habla de Job, é uma história muito larga e nos demonstra que a gente corre um versículo para dar uma enseñança errônea. E isso, para os que são cristianos, já há muito tempo, seguramente já ouviram prédicas de que corre um versículo e falam coisas que não têm nada a ver com o contexto general de lo que está falando. Amém? Isto é o problema de las... ocorre também com as cronologias. Por não saber exatamente o período de las coisas, hablamos coisas malas. Decimos que Jesus ressuscitou tal dia, ou que tal horário. Então, estas coisas é por não conhecer o que de verdade se passa. E por isso estudamos a teologia. Isso nos deixa um sentido crítico ao escuchar as prédicas, mas fino, porque escuchamos e percebemos de momento de que alguma coisa está em falta neste processo de prédica. Então, é algo para ler e meditar bem, ¿vale? La era antes de Cristo, página 117. De la creación de Cristo, los años disminuyen hasta llegar el año 1 antes de Cristo. Pero de Cristo a la creación adámica, los años aumentan hasta llegar al año 4000 antes de Cristo, año de la creación. Es la fecha que Esquercher ha dado para decir que a la creación se produjo en 4000 años antes de Cristo. Pero nuestro calendario tiene un error. Nosotros vamos a entender ahora qué pasó. El uso del calendario es tan antiguo quanto a humanidade. La primera, en el año 526 a.C., el imperador romano del Oriente, Justiniano, encomendou um calendário. Ele queria saber as fechas, queria entender, queria saber que dia estava, quando estava se passando, para de aí adelante ter a ser uma fecha de lo que ele iba a ser. Então, aqui, a tarefa ha sido dada a Dionísio Exíguo, quem em seus cálculos cometeu um erro fijando o ano 1 antes de Cristo com um retraso de 5 anos. Quer dizer que Cristo nasceu 5 anos antes do calendário cristiano. Este erro ha sido cometido por Dionísio. Essa fecha quedou mala. Depois, houve um papa chamado Gregoriano, e esse papa Gregoriano começou a observar que faltava horas, que tinha um erro de horário. Pero como as coisas já estavam encaminadas por esse sentido, ele não hizo el arreglo de los 5 anos. Hizo arreglo solamente de las horas. Porque o ano solar era basado em 365,24 dias. Este era o cálculo que eles faziam de acordo com o Sol. Iam mirando o Sol e assim iam fazendo os cálculos para saber quantos dias tinha um ano. E nestes cálculos, que passou? Houve uma diferença de 10 dias do calendário juliano hasta o Papa Gregório, que mandou fazer esse novo calendário. Assim que hizo ele para arreglar estas contas? Ele passou, era o dia 5 de outubro, então ele disse, não,
Agora será dia 15 de outubro. 15 de outubro. Sim, 10 dias mais para poder arreglar essas contas. Então, del dia 5 de outubro passou a 15 de outubro para fazer um acerto de contas em el calendário, porque ele viu que tinha um eco aí, que não podia ser. Pero não arreglou a questão de que Cristo nasceu 5 anos antes do calendário cristiano. Assim que, porque se vamos mirar a la Bíblia, Jesus habría muerto com 29 anos. Pero, por este error del calendário, temos a idade de Jesus de 33 anos. Se for estudar a história como é, podemos mirar que tem este error. Foi um error em la época de Justiniano, que é chamado calendário juliano. Amém? Quedou claro? Também há que dizer que o calendário atual se chama gregoriano, porque em 1582, Papa Gregoriano XIII alterou o calendário de Dionísio, lo que acabamos de dizer lá, essa fecha, na página 117, irmãs. O calendário, porque o calendário gregoriano é um calendário solar. Então, houve esse arreglo para que os dias se quedarem corretos, de acordo com o Papa Gregoriano. Perdão. Sim, a hora foi arreglada, pero os dias não. O tempo e suas divisões. O dia natural, é decir, o período em que há luz. Entre os judios e os romanos, o dia se dividia em 12 horas. Em Juan 11:9, Jesus pergunta: ¿não tem o dia 12 horas? Aqui é onde marcamos e decimos que o dia tem 12 horas nesta ocasião do Novo Testamento. La hora mais temprana era las 6 de la mañana. La tercera hora se correspondia às 9 de la mañana. La sexta hora, las 12 del mediodía. Podem tachar la noite aí e poner dia, ¿vale? Sí. Sí, a la novena a las 3 de la tarde. Todas estas horas eram dedicadas a la oração. Assim que 9 de la mañana, 12 del mediodía e las 3 de la tarde eram as horas marcadas para la oração. Antes de la terceira hora, que era 9 de la mañana, nenhum judío hacía nenhuma alimentação. Todos estavam em ayuna hasta las 9 de la mañana, que era onde começava. Depois dessa oração que eles começavam a comer e a fazer seu dia de alimentação e outras coisas. Em tempos do Antigo Testamento, o dia se dividia simplesmente em 3 períodos. Por la mañana, de 6 a las 10, el calor del dia, de 10 a las 14, frescor del dia, de 14 a las 18. Entre os judios, o dia civil se contava de puesta del sol a puesta del sol. Levíticos 23, 32. E Levíticos 23 tem todo um procedimento de como teria que fazer as coisas. Ou seja, todo o livro de Levíticos, todo o Pentateuco tem. Pero o livro de Levíticos é o livro que tem mais descrições de las fiestas, de los horários, de todas essas coisas que às vezes queremos entender como funciona, temos que ir ao livro de Levíticos para ter base em todas estas coisas. Em el Evangelho segundo São Juan, o evangelista utiliza o calendário romano. Os demais evangelistas utilizam o calendário judío.
Juan escreveu desde Éfeso que, ao ser território romano, utilizava o citado calendário. Por isso, cita a hora de forma diferente. Por exemplo, Marcos usava o judío, afirma que mientras Jesus estava em la cruz, a oscuridade se apoderou do lugar a la sexta hora, meio-dia. Juan, em câmbio, afirma que o juízo de Jesus terminou a la hora sexta, lo qual é uma discrepância. Sin embargo, o calendário romano utilizado por Juan, la primeira hora del dia era meio-dia, e a la hora sexta, meia-noite, e a la hora sexta, às 6 da manhã, la hora a que terminou o juízo de Jesus, de acordo com San Juan 19, a partir do versículo 14, já tem todas estas fechas e horários para entendermos, porque quizás corremos Marcos, Mateus e Juan e Lucas para a mesma história e há essas discrepâncias. Ou seja, neste caso, a discrepância de horário é em relação que Juan usava o horário romano e os demais evangelistas usavam o horário judío para dar os tempos de las coisas. Em tempos do Antigo Testamento, a noite se dividia em 3 vigílias de 4 horas cada uma. Primeiro, de 18 às 22 horas, meia-noite de 22 a 2 da manhã, por la manhã de 2 a las 6 da manhã, com referência em Lamentações 2:19, Juízes 7:19 e Êxodo 14:24. Em el Novo Testamento, a noite tinha 4 vigílias de 3 horas cada uma, segundo o sistema romano se chamavam. Primeiro, por la tarde, de 18 a 21 horas. El segundo, de 21 a 24. Também podem tachar aí, de 21 a 24. Sim. Terceiro, el canto del gallo, de meia-noite a las 3 de la madrugada. E quarto, por la manhã, de 3 a 6 de la manhã, como disse Marcos 6:48. Nosso sistema sexaginal de horas, dividido em 60 minutos e 60 segundos, procede de los sumérios e não foi seguido por los israelitas. Assim que os judeus seguiram tendo a mesma visão do horário. Não há cambiado de acordo com os romanos ou com os demais que apareciam. La semana. Em hebreu, a palavra traduzida como semana significa simplesmente 7, sem indicar dias nem anos. Para os judeus, seguia igual. Os dias da semana em qualquer lugar do mundo tem 7 dias. Não há divisão, não há diferença. São 7 dias, cada semana em qualquer lugar do mundo. Os dias da semana entre os hebreus não tinham nomes, senão exceto o sexto, que se chamava Paresev, e o sétimo, chamado Shabbat. Em hebreu, Shabbat significa cessação, descanso, que era o dia do descanso de los judíos hasta o dia de hoje. Que a Bíblia diz que o sétimo dia descansou Deus. El Shabbat. Sábado. El Shabbat é sábado. É o último dia da semana. O primeiro dia é o domingo, sábado é o último dia. Não tem nome. É 1, 2, 3, o sexto e o sétimo eram os únicos dias que tinham nomes. Já. Los meses. Los meses eram lunares, devido à observação da fase da luna. Creio que o hermano Diego ha dado a vosotros uma hoja com os meses. Esta é mais ou menos para que entendam como funciona o calendário judío. O mês de abril tem 30 dias. O mês de maio tem 29. Para nós outros, o mês de maio tem 31. Assim que, antes de terminar maio, para eles já começam junho.
Então, há esta diferença. ¿Por quê? Porque eles miram a luna. Eu não sei se les he enviado uma de la luna. Sim. Esta é as fases de la luna. Cada dia uma luna. Assim que os meses poderiam ter mais dias, menos dias, de acordo com a luna. Assim que passou? Ao mirar a luna, os meses quedaram com dias, com sobras de dias. Assim que eles quedaram, o último dia, o último mês, o mês de Adar, tinha dias que hacía falta outro mês. Então, eles criaram o mês Adar 2 ou o mês Veadar. Este mês se vai de acordo, ajustando o calendário entre 2 e 3 anos do calendário lunar. Então, a ver, eles miram a luna. O calendário gregoriano mira a luna e o sol. Por isso, temos a cada 4 anos um dia mais, que é o fevereiro 29, o ano bissexto. E para eles, a cada 2 ou 3 anos, devido à luna, não se sabe, não se precisa, eles têm o mês de Veadar ou mês de Adar 2. Então, os meses para eles podem ter 12 ou 13 meses. E esse 13º mês pode ter 29 dias ou 28 dias, de acordo com a luna. É assim que eles miravam e miram hasta hoje para descrever os dias. Teriam 29 a 30 dias alternativamente. Antes do cautiverio babilônico, os meses se designavam com números, exceto o número primeiro que se chamava Abib, que é o mês de abril, é o mês de Abib, ou mês de Nissan. Encontramos muito na Bíblia o nome como Nissan. Há muitas versões, a maioria tem o mês de Nissan. E passou algo em el mês de Nissan. Encontramos mais este nome que o nome de Abib, que se chamava espiga de trigo. Por quê? Porque o mês de abril é o mês que empieza o trigo a abrir, a aflorar. Então, os granos começam a aparecer. Então, por isso, puseram o nome de mês de Nissan. Tras o regresso do auxílio, tras o cautiverio, todos os meses começaram a ter nomes de origem babilônico e cananeu, como podemos ver na seguinte tabla. Não vamos ter exato, pero abril seria o primeiro mês, 30 dias, o mês de Nissan. O mês de maio, que seria nosso fevereiro, 29 dias. O mês de Ivar. Junho, Sivan. Julho, Tanus. Agosto, Ab. Setembro, Alu, com 29 dias também. Outubro, não sei se estou dizendo os nomes corretos, vale, hermanos? Perdona, pero hebreu não sei aún. Outubro, 30 dias, Tirsi e Etanim. Novembro pode ter 29 dias ou 30 dias. Esvan, Obul. Dezembro, 29 ou 30, ano de mês de Quisleu ou Kislev. Enero, 29 dias, Tebet. Fevereiro, 30 dias, Sebat. Março, 29 ou 30 dias, mês de Adar. E o último mês pode ter 29 dias, mais ou menos dias, que é Veadar ou Adar 2, que é ajustado a cada 2 ou 3 anos. Por isso, o calendário judío é distinto del nuestro. Los anos. Tinham 12 meses de 29 a 30 dias alternos, com um total de 354 dias. Os judíos tinham 2 anos diferentes, el sagrado e el civil.
El año sagrado começava em el mês de Abib, que corresponde a finales de março ou princípios de abril, e la luna llena, depois del equinócio de la primavera. El año civil começava em el sétimo mês del año sagrado, Tisli ou Etanim, que é o mês de outubro, correspondente a finales de setembro ou princípios de outubro. El começo del também existia o ano sabático, cada 7 anos, del qual descansava a terra, que é o que hemos comentado em alguma lição anterior, que a cada 7 anos tinha 6 anos, em el 7º ano tinha que deixar a terra descansar, não poderiam plantar nem fazer nada. E el ano de jubileu, a cada 49 anos, quando fuera 50, todas as pessoas desse ano del jubileu, todos os escravos eram liberados, todas as deudas eram pagas, tudo que estava fora de seu sítio quedava em ordem. Era el año de la paz, era el año del perdão, era el año del descanso. Assim que a cada 50 anos, se você tinha um escravo, tinha que liberar essa pessoa para ser livre. Poderia haver comprado o escravo com 2 meses, 1 mês, não importava. Era ano de jubileu, tu tinha que deixar livre. Tinha suas deudas pagas. Assim que quando eu fizer 50 anos, eu quero minhas deudas pagas. Deste modo, Deus proporcionou um controle de riquezas e esclavitud. Era uma maneira de uma pessoa também não quedar esclava por toda a vida, porque nesta ocasião havia muitos. Só para completar os anos, os judíos não têm antes de Cristo nem depois de Cristo. Os judíos estão em el año 5785. Por los judíos, eles creem que o retorno del Messias será em el año 6000, assim que está muito cerca. Se o Messias viene ou se Jesus volve, sabremos. Para os messiânicos, não. Há os judíos messiânicos que creem que Jesus é o Senhor, né? Estão esperando como nós outros o retorno de Jesus Cristo. Amém? Vamos ao questionário. Marque a casilla correcta. El cúmpulo del tiempo antes de Cristo es retroactivo, es decir, letra A, parte de la creación para Cristo. El calendário actual se llama... Qual o calendário que nós outros usamos? El gregoriano. Em seu evangelho, Juan utiliza o calendário romano, letra B. Nuestro sistema sexagenal de horas divididas em 60 minutos e este em 60 segundos procede de los sumérios. Página 120. Cronologia de la Bíblia e de la história contemporânea. Período antediluviano. Página 120. 1656 anos. Gênesis 2, versículo 5. Tempo de Adão. 4004 a.C. Ao dilúvio, 2348 a.C. Adão foi criado em 404 a.C. O dilúvio ocorreu em el año 2348 a.C. Durante esse período, Babilônia, la cuna de la raça humana, alcançou alto nível de civilização. Primeira dinastia de Ur, 2800 a 2400 a.C., sendo Ur uma cidade-reino predominante em la época e el mundo entonces conhecido. Era a cidade de Abraão, mais tarde foi olvidada
com o surgimento da cidade de Babilônia. Estava formada por los reinos del Alto e Bajo Egipto. Menes unificou Egipto em el 2900 a.C. Eram cidades-estados sumérios. Estavam entre os rios Tigres e Eufrates e era também a cidade de Rob. Rob era contemporâneo a Abraão, também da cidade de Ur, quizás conhecidos, amigos, porque os dois são conhecidos por sua fé inabalável em el Senhor. Período desde o dilúvio hasta a dispersão de las raças, 100 anos. Gênesis 6, 11. Tempo, 2348 a 2248 a.C. Nascimento de Peleg, 1996 a.C. de Adão a Abraão, 2008 anos. Aqui eu vou fazer uma observação com relação a Peleg. Quem é Peleg? O que tem a ver Peleg com tudo isso? Peleg foi, a Bíblia diz que em Gênesis 10, versículo 25, diz que foi repartida a terra. Então, Peleg pode ser que Peleg havia vivido em la época da Torre de Babel. Não sabemos, mas a Bíblia deixa claro. E nasceu Peleg, foi repartida a terra. Então, há esta observação sobre a vida de Peleg, por isso é importante dizermos aqui esta cronologia a respeito da vida de Peleg. Sem, hijo de Noé, viveu 98 anos antes do dilúvio e 502 depois. Foi um eslabão entre as gerações posteriores ao dilúvio. Porque a partir de Sem foi, através de sua geração, de seus filhos, foram criadas muitas nações e muitos reinos. Período de los patriarcas, 430 anos, de Gênesis 12 a Êxodo 12. Tempo desde a chamada de Abraão hasta o êxodo de Egipto, 1921 a 1491 a.C. Chamada de Abraão, 1921 a.C. Desde o dilúvio de la chamada de Abraão, 427 anos, 2348 a 1921 a.C. Juízos de Job, hacia 1845 a.C. Nascimento de José, 1800 a.C. Imigração de Jacob e sua família a Egipto, hacia 1706 a.C. Nascimento de Moisés, 1571 a.C. Estância de Israel em Egipto, muito importante ter isto em mente, uns 400 anos. Período de esclavitud em Egipto, uns 100 anos. Primeiro Império Mundial ha sido Egipto, 1600 a 1200. Compreende as dinastias 18º e 19º. Êxodo de los israelitas, 1491 a.C. Outro cálculo é 1450 a.C. Este é o período de los patriarcas e a cronologia que temos que considerar por los cálculos e los tempos hechos. Período de la travessia del deserto e conquista de Canaã, 46 anos, Êxodo 13 a Josué 24. Tempo desde o êxodo de Egipto hasta a conquista de Canaã, 1491 a 1445 a.C., que dá os 46 anos. Peregrinação por el deserto, 40 anos. Números 10, 11, Deuteronômio 2, 14. Cruze del Jordão, 1451 a.C. Conquista de la Terra, 6 anos, 1451 a 1445 a.C. Apogeu do Império Hitita, 1400 a.C. Projeção e colonização de Ásia Menor por los gregos.
Este foi o período de la terra de la conquista e a travessia do deserto de Canaã. Amém? Período da teocracia. Que é a teocracia? Um solo Deus. Deus governa. 345 anos. Juízes 1 e 1 de Samuel 10, Juízes 11, 26. E na história de Jefté tem aí uma contagem dizendo que tinha já 300 anos. Por aí também basamos os cálculos. Época. Período desde los Juízes hasta Samuel, 1445 a 1100 a.C. Ministério de Samuel, 1100 a 1053 a.C., uns 47 anos. Egipto era o centro de cultura general. Projeção de Grécia, destruição de Troia, 1184 a.C. Os exploradores fenícios chegam a Gibraltar, 1100 a.C. Hasta agora, a cronologia é demasiado incerta. A época de los juízes é uma de las peores. O livro de Juízes, pouco encontramos informações do tempo. Poucas vezes. Essa história de Jefté tem aí, dizendo os 300 anos, e poucas outras aparece alguma fecha. É o mais difícil de precisar na época, porque o escritor estava mais preocupado com os hechos, o que estava passando, o que ocorria e todo, do que de verdade com o tempo que estava passando para depois sabermos de verdade que tempo, que cronologia teria tudo isto. Período de Reino Unido ou monarquia, 120 anos. 1 de Samuel 11 a 2 de Crônicas 9. Tempo de Saul, 1053 a.C. a Salomão, 993 a.C. Saul, Tati aí também? Saul. É Saul. Sim, ele rei Saul. 1053 a 1013 a.C., reinado de 40 anos. Hechos 13, 21 dá-nos esta informação. Davi, 1013 a 973 a.C., reinou 40 anos. 2 de Samuel 5, 4. Salomão, 973 a 933 a.C., reinado de 40 anos. 1 de Reis, 11:42. A Síria como Império Mundial, 900 a 607 a.C. Assim, que temos que ter muito claro, han tenido 3 reis em la época de la monarquia, em la época que não existia reino sul nem norte, era uno solo. Então, quais são os reis? Saúl, Davi e Salomão. Depois de Salomão, houve lá divisão. Então, esta é uma informação primária que temos que saber ou sim ou sim. Amém? Período de reino dividido. 347 anos. 1 de Reis 12 a 2 de Crônicas 36. Tempo de Roboam, 933 a.C. a Sedequias, 586 a.C. O Reino do Norte, Israel, durou mais de 200 anos, 933 a 721 a.C. Reino do Sul, Judá, durou mais de 300 anos, 933 a 586 a.C. Roma se fundou em 753 a.C. Começo do cativeiro do Reino do Norte, Galileia, 734 a.C. Cautivério total do Reino do Norte, 721 a.C. Começo do cativeiro de Judá, 606 a.C.
Primeira oleada de cautivos, incluído Daniel, vê-se 2 de Crônicas 36, 6 e 7, com Daniel 1, do 1 ao 3. Templo saqueado, Joaquim submetido por Babilônia. Judá foi o reino que mais tardou a ser levado cautivo. Isto tudo, também creio que já falamos sobre isso, que creemos que um dos responsáveis por tardar mais tempo neste saqueo ha sido Daniel, porque ele ha sido levado na primeira ola de cautivos. Segunda oleada de cautivos de Judá, 597 a.C., incluídos o profeta Ezequiel e o rei Joaquim, e 100.000 homens elegidos. 2 de Reis 24, 14 ao 16. 10.000 homens. Se levaram mais tesouros do templo. Terceira oleada de cautivos, 586 a.C. Esta vez Nabucodonosor destruiu Jerusalém e incendiou o templo, levando-se ao rei Zedequias entre os cautivos. O rei Neco II intentou construir um canal. Vale. Essa terceira oleada de Nabucodonosor foi quando o próprio Nabucodonosor tinha colocado Zedequias como rei, mas Zedequias hizo mais coisas que devia, e aí a coisa se complicou e houve esta última levada de los cautivos para a Babilônia. Amém? O faraó Neco II, que também é mais ou menos dessa época, intentou construir um canal que uniera o Mar Rojo ao Mar Mediterrâneo com 120.000 homens, lo que se materializou em el Canal de Suez em el século XX. Este canal tinha a intenção de ir de Ásia à África por mantimentos, por comida, por muitas outras coisas, e foi hecho depois em essa fronteira em 1859 a 1869, com 193 quilômetros, é o Canal de Suez, é muito conhecido aí. Pérsia aniquilou Egipto em 525 a.C. Projeção de los estados gregos de Atenas e Espartas, mais ou menos nessa mesma ocasião. Associa a coluna A com a B. 100, B, 120 anos, C, la cuenta de 1656 anos, D, 347 anos, E, 46 anos, F, Ur, Re, Gênesis, vamos allá. 1. Se refere ao período antediluviano. Antediluviano. La cuenta de 1656 anos, letra C. La C. Ciudad reino, predominante na época antediluviana. F. Ur. Hijo de Noé, que significou um vínculo entre as generações tras el dilúvio. A. Sem. Cuentam 430 anos del dilúvio patriarcal. Gênesis, letra G. Gênesis a Êxodo 12. Período de la travessia del deserto e conquista de Canaã. Letra E, 46 anos, de 1491 a 1445 a.C. Duração del período de reino unido ou de la monarquia. Letra B, 120 anos. Duração del período de reino dividido. Letra D, 347 anos. Vamos para a parte 2. Página 122. Período de cautiverio e restauração. 174 anos. 2 de Crônicas 36 a Neemias 13. Tempo. Desde a primeira oleada del cautiverio de Judá por Babilônia, 606 a.C., hasta el final de la história bíblica,
hacia 430 a.C. Cautiverio, 70 anos. Restauração, 104 anos. Decreto de Ciro para el retorno de los judíos del cautiverio babilônico de Jerusalém, 536 a.C. Reconstrução del templo, 20 anos, de 536 a 516 a.C. Deposição de Basti, em 482 a.C. Esther, reina de Pérsia, 478 a.C. Arreu e Zacarias, profetas de la restauração, em 420 a.C. Em delante. Esdras chega como sacerdote em 457 a.C. Neemias foi nombrado governador em 445 a.C. Reconstruiu as muralhas de la ciudad em 444. Regressou a Pérsia em 436 e outra vez a Jerusalém em 432 a.C. Neemias 13, versículo 6. Período interbíblico. Período interbíblico ha sido passado em la classe passada. ¿Qué es el período interbíblico? El cese de Dios. Deus se calla. Silêncio de Deus por 400 anos. Esse é o período interbíblico, como vimos na lição 8. Impérios dominantes. Persa, 536 a 330 a.C., grego, 330 a 146 a.C., romana, 146 a 476 depois de Cristo. Romana, que antes e depois de Cristo. Resumen de la cronologia del Antigo Testamento. Mundo antediluviano, uns 1.600 anos, de 4.002 a 2.400. Desde o dilúvio hasta Abraão, uns 400 anos, de 2.400 a 2.000 antes de Cristo. Patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ao redor de 200 anos, de 2.000 a 1.800 antes de Cristo. Israel em Egipto, durante uns 400 anos, de 1800 a 1400 a.C. Período de los juízes, uns 300 anos, de 1400 a 1100. Monarquia israelí, outra vez, Saul, Davi, Salomão, durante uns 120 anos, 1053 a 933 a.C. Reino dividido a partir de Jeroboam durante uns 350 anos, de 1933 a 586 a.C. El cautiverio, uns 70 anos, de 606 a 536 a.C. Restauração de la nação israelita, uns 100 anos depois, 536 a 432 antes de Cristo. Aí tem o período interbíblico de los 400 anos e vamos para o período do Novo Testamento. Nascimento de Jesus, 5 anos antes da era cristiana, calendário juliano. Temos que ter sempre em conta que o calendário cristiano tem um retraso de 5 anos. Tibério se associou com Augusto em el governo do Império Romano, anos 11 a 14. Augusto muere, viene Tibério imperador por 14 anos. Vamos falar um pouco mais de eles mais abaixo. Ministério de Juan Bautista, ano 26 ou 27. Evidências. Em Lucas 3:1, o 15º ano de Tibério se conta a partir de seu reinado associado com ele de Augusto em el 11º? É assim também? 11º. 11 mais 15 que dá 26 anos. Juan 2:20 disse que o templo se construiu em 46 anos. Segundo a história, a construção começou em el ano 19 a.C.
19 antes de Cristo e 27 anos depois de Cristo, 46 anos. Bautismo de Jesus, ano 26 ou 27. Aqui está excluído os 5 anos, incluindo esse erro entre 30 e 33 anos. Ministério de Jesus, anos 26 a 29, também dá 29 mais 4. Erro do calendário, erro do calendário, 33 anos. Fundação da igreja, ano 29. Há denominações, há pessoas que afirmam que a igreja ha sido construíram em 37 depois de Cristo. Por quê? Porque a conversão de Pablo ha sido em 32 ou 36 depois de Cristo. Então, umas denominações, alguns dizem que foi nesta ocasião porque foi fundada por Pablo. Pero nós outros sabemos que a igreja ha sido fundada por Pedro, Juan, Santiago, e temos a evidência em Hechos 2, quando houve o Pentecoste, onde estavam todos reunidos aí. Desde o livro de Hechos, vemos que a igreja começou com os discípulos e não com o apóstolo Pablo. Fundação da igreja gentil em Antioquia, ano 42, Hechos 11, 19 a 26. Antioquia era a terceira cidade do império, además de Roma e Alexandria. Primeiro viaje missioneiro de Pablo, ano 47, Hechos 13, versículo 4 e 15, 4. Concílio de Jerusalém, ano 50, Hechos 15. Segundo viaje missioneira de Pablo, ano 50, Hechos 15, 36 e 18, 22. Terceiro viaje missioneiro de Pablo, ano 54 a 57, Hechos 18, 23 a 21, 20. Fundação de las igrejas em Ásia Menor e Europa, ano 50 e 63. Fim do livro de Hechos, ano 62. El viaje de Pablo a Roma, quando é arrestado, ano 60. El incêndio de Roma, atribuído a los cristianos por Nerón, ano 64. Aí começa a persecução de los cristianos. Finaliza a construção do templo em el ano 64. Muerte de Pedro, 64 ou 65. Destruição de Jerusalém a su templo por los romanos, ano 70. Destruição de Pompeia e Herculano por la erupção del vulcão Vesúvio de Itália, ano 79. Esta erupção deste vulcão houve uma ajuda increíble del Nerón, el mismo que havia destruído o templo de Jerusalém. Há livro de Flávio Josefo que informa que não ha sido ele, ha sido seus soldados que não queriam os judíos. Então, tem muitas histórias por trás desta destruição do templo. Persecução contínua de los cristianos e vitória do evangelho. Vaziamento de los templos paganos em el Império Romano, ano 80 hasta final del siglo I. Exercício. Haz coincidir la coluna A com la B. Relata o período de 174 anos de cautiverio e restauração. Relata um período de 174 anos. Letra E. Segunda de Crônicas 36 a Neemias 13. Lá E. Desde Neemias, Malaquias, hasta o começo da era cristiana. O que passou aí entre Neemias, Malaquias e a era cristiana? Interbíblico. Letra I. Império que dominou em los anos 536 e 330. B. Persa. Império que dominou em los anos 330 a 146. Gregos. Re. Período de denominação do Império Romano. Letra C. 146 a 476 depois de Cristo. La cronologia del AT. Que é AT?
Registra los años desde el diluvio hasta letra 400 años. Letra A. La cronología de la T registra el período de la monarquía israelita. 120 anos, Ati. Registrado como el año del nacimiento de Jesus. Isso, ano 5, letra D. Ano 5, começo da era cristiana. Registra el concílio de Jerusalém celebrado em el ano 50. Hechos 15, letra F. É o que faltava. Amém? Seguimos. Cronologia de los libros de la Biblia. De acordo com os maestros mais autorizados, el seguinte es el orden cronológica de los libros de la Biblia. El hermano ha dado aí a vosotros uma hoja. Tenga esta hoja em conta, hasta mesmo para ler a Bíblia. Ajuda muito. Amém? Temos aí o primeiro livro escrito, Job, 1521 a.C., Gênesis, 1521 a 1500 a.C. Sí, pero si vas a leer, creo que tiene que parar en el capítulo 11. No, de Génesis. Empieza a leer la Biblia de Génesis. Cuando llega, después pongo ahí, pero yo creo que es 11. El 11 de Génesis salta para Job. Porque aqui é conforme foi escrito e não conforme caminhou a história. Exato. Não foi como caminhou a história, foi como se escreveu. Quitou um tempo para escrever. Então, foi escrito primeiro o livro de Job, depois vino Gênesis e os demais. Assim que, para ler cronologicamente a Bíblia, há outro método. Então, depois vamos pesquisar, Diego. Eu tenho em casa uma hoja, pero está em português, pero vou adaptar-la e mando para vosotros. Sí, pode seguir, pero não é uma sequência de história. É só de escrito. Então, para ler, te ajuda, pero não te dá uma sequência de história que tu mente vai aclarando. Porque quando chega em Crônicas e Reis, tem que ler junto com os profetas. Então, tem que saltar. Deixa aqui um capítulo e salta para um do profeta. Para que uma história do profeta completa o outro, de Reis e Crônicas, em especial. Sí, em espanhol, a Bíblia cronológica, creio que he visto a 73 euros. Tem uma Bíblia cronológica em espanhol, he visto porque me ha dado curiosidade para saber, porque em português tem, então se tem em português, tem em espanhol. Então, me fui buscar e encontrei aí em Amazon, tinha aí 73 euros, se não me falha. Pero, aí vamos, temos outros métodos também de buscar e podemos ler e entender. Então, esta sequência é uma sequência de escritura. O tempo que foi escrito. Ok? E não o tempo de todo. E no Novo Testamento, as primeiras ha sido primeira de Tessalonicenses. Ou seja, foi uma sequência mesmo de escritura. Então, podemos seguir. Empezamos por Mateus, Marcos e Lucas, pero a escrita ha sido depois. Então, esta é uma cronologia de escritura. Amém? Los patriarcas. Los patriarcas já han sido mencionados em los períodos estudiados. Los jefes de las 12 tribos figuram entre los patriarcas. Hechos 7, versículo 9, dice así:
Los patriarcas, movidos por la envidia, venderam a José, pero Deus estava com ele. Las 12 tribos, se vamos a contar, quem são as 12 tribos? Los hijos de Jacob. Pero há 2 hijos de Jacob que não aparecem seus nomes quando fala de los judíos. Por quê? Porque han tirado José e Levi. Levi por quê? Isso vamos ver mais adelante, temos estas explicações. Pero o livro de Levi, a tribo de Levi não tinha território contínuo. Assim que como eles não tinham território, eles quedaram fora dessa contagem, ficando assim Manassés e Efraim, que eram filhos de José, nesta contagem de los patriarcas. Os patriarcas não entram José, nem Levi, pero entram os filhos de José. Sacerdote. Los textos bíblicos de 1 de Crônicas 6, 1 a 15 e Neemias 12, 11 enumeram vários desses sacerdotes. E aqui nesses escritos, todos eles dizem, los hijos de Levi, ou seja, a linhagem de Levi foi uma linhagem sacerdotal. Eram separados para o sacerdócio. Temos depois a história de cada patriarca, mais adelante, e aí vamos aprender cada um deles, suas qualidades e suas coisas. Amém? Reis. Los reis, como já falamos, Davi, Saúl e Salomão. El reino del norte, Israel tuvo 19 reyes. El primero ha sido Jeroboam y el último ha sido Oséias, 732 a 723 antes de Cristo. Los profetas. Los profetas literários han sido mencionados por ordem cronológica em la lição 7. Hablamos de cada um de ellos, de los profetas literários e os profetas não literários também hablamos em la lição 7. Aqui vamos falar por ordem de cada um de ellos de acordo com os tempos. Profetas anteriores ao cautiverio, por ordem. Reino del Norte, Jonas, enviado à Síria, Oséias, Amós, nascido em Judá, pero profetizou para o norte, Miqueias, lo mismo de Amós, Reino del Sur, Joel, Isaías, Miqueias, que ministrou para os 2 reinos, Sofonias, Naum, profetizou contra a Síria, Jeremias, parte do ministério de Jeremias foi antes do cautiverio. Abacuque, Abdias profetizou contra Edom. Profetas durante o cautiverio. Jeremias, em la terra de Israel, entre os restos de los judíos. Ezequiel, em Babilônia, entre os cautivos em el campo. Daniel, em Babilônia, em el palácio del rei. Profeta de la pós-cautividade. Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Exercício. Segundo a cronologia bíblica, em 1521 a 1500 antes de Cristo, que livro foi escrito? Gênesis, porque foi entre 1521 a 1500. E sabemos exato que Job ha sido em 1500. Letra C. Segundo a cronologia bíblica, foi escrita em 1050 a 975 a.C. o livro de... La tabla está aí. Salmos. 1050, Salmos. Letra A. Segundo a cronologia bíblica, em el año 606 antes de Cristo, se publicaram os livros de 606, mais abaixo. Daniel e Abacuque, letra B. Segundo a cronologia bíblica, o primeiro livro do Novo Testamento se escreveu foi 1 de Tessalonicenses, letra A.
Antes del cautiverio, el reino de Israel tenía profetas, además de Jonás, Oséias, Amós, Miqueias, todas as alternativas. Letra D, todas as alternativas. Los profetas durante o cautiverio de Judá foram Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todas. Amém. Cronologia de los impérios mundiales, texto 5, página 127. Amém? 127. Hasta la fecha, podemos considerar a existência de 6 impérios mundiais. Em esse texto e em ele seguinte, resumimos cada um destes impérios. O primeiro grande império ha sido Egipto, de 1600 a 1200 a.C. Este império mundial se estendia desde Etiópia hasta o rio Eufrates. Canaã era uma província egípcia. Egipto foi fundado em Misraim e Rudecã, por Misraim e Rudecã, pouco depois do dilúvio, Gênesis 6, versículo 10 e 13. Hubo 31 dinastia de reis egípcios, desde 1300 hasta 322 a.C. Foi durante as dinastias 18ª e 19ª que Israel estuvo cautivo em Egipto. Em 322 a.C., o país foi conquistado por Alejandro de Grécia. De 332 ao 30 a.C., Egipto foi governado por los reis Ptolomeu I a 14. E sua última soberana foi a reina Cleópatra VII, 30 a.C. A partir de então, foi uma província romana hasta 640 depois de Cristo. Ha sido um grande império, pero foi mais adelante se acabou. Nada permaneceu de pé. Algumas dinastias de maior interesse para o estudo da Bíblia. Quarta dinastia. Foi aí a construção das famosas pirâmides de Giza, 2900 a 2750 a.C. Duodécima dinastia, Abraão vai a Egipto, segundo el Gênesis 12, a Silanho 200 a.C. Aqui, Abraão, 2000, perdão. Aqui é quando Abraão vai com Sara e disse a Sara, Sara, tu eres muito bonita. Dile que somos hermanos. Esta é a história que está aqui em Gênesis 12. Dinastia 15ª e 17ª. Los Ixos dominam. José pertence à dinastia 16ª. Ou seja, é quando as 12 tribos entram em Egipto e vivem aí como um imigrante qualquer, sem persecução, sem nada, sem problemas. Dinastia 18ª e 19ª. Egipto reina como império mundial. O nascimento de Moisés tuvo lugar em la 18ª dinastia. El Êxodo em la 19ª, 1600 a 1200 a.C. Dinastia 21ª, época de Davi, 1100 a 950 a.C. Dinastia 27ª e 31ª, chamadas dinastia persa, 525 a 332 a.C. Aqui se termina a dinastia egípcia, o grande reino de Egipto. Egipto é uma das cidades mais habladas em toda a Bíblia depois de los judíos. Assíria, Império Assírio, 900 a 607 a.C. Tomou cautivo ao reino do norte, Israel, 734 a 721 a.C. Os assírios eram muito crueles, não perdonaram a nadie. Nínive era a capital. Su nome procede de Nina, um dos nomes de la diosa
de la luna de Ur, más conocida como Star. Asiria se basaba en la piratería. Para infundir terror a sus vecinos, los asirios hacían montones de cráneos de sus prisioneiros. Foi fundada por Assur, em Gênesis 10, versículo 22, tem a informação aí de la descendência de Assur, que era descendente de Sem. Tuvo reis famosos como Tiglat-Pileser, 1120 a 1100 a.C., mais ou menos contemporâneo a Samuel. Como império mundial, a Síria tuvo mais que ver com o reino do norte. Alguns de los reis de la Síria como império mundial são Salmá Nassar II, 885 a 860 a.C., o primeiro rei assírio que hostilizou Israel. Acabe lhe hizo frente. Jeú lhe pagou um pesado tributo. Tiglat-Pileser III, 747 a 727 a.C., também chamado Pul em la Bíblia, levou cativo ao cativeiro ao norte de Israel em 734 a.C., que está em 1 de Crônicas 5, 26. Salmanassar IV, 727 a 722 a.C., assediou Samaria e morreu aí mesmo, 2 de Crônicas 17, 5. Sargon II, 722 a 705 a.C., consumou o cativeiro, o reino de Israel, 2 de Crônicas 17, 6. Segunda de Reis. Perdão, eu disse que? Crônicas, perdão, Segunda de Reis 17, 6. Senaqueribe, 705 a 681 a.C., o rei assírio mais famoso, invadiu a Judá e foi derrotado por Elanre frente a Jerusalém, em 2 de Reis 19, 35. Esse rei que Ezequias orou e Elanre ha vindo e ha matado todo o exército de Senaqueribe, e depois Senaqueribe ha morto em sua terra. Em Elanho 607 a.C., assediado por escitas, medos e babilônios, o feroz e brutal império assírio caiu. Jonás, profeta do reino de Israel, foi enviado como missionário a Nínive, capital de Assíria, provavelmente durante o reinado de Adad-nirari, 808 Adad-nirari, 808 a 785 a.C. Outro império que caiu. Terceiro império babilônico, 606 a 536 a.C. Destruiu Jerusalém e o templo de Salomão. Levou cativo a Judá, foi um império mundial durante o tempo que Israel estuvo cativo 70 anos. Babilônia, em Mesopotâmia, é la cuna de la raça humana. Aqui estava el Éden. Éden, sim. Aí, pode marcar aí que é muito importante isso. Aí viveram Adão, Noé e Abraão, ao redor del ano 2000 a.C. Babilônia era uma potência que dominava o mundo. Luego hubo um largo período de decadência, com os assírios tomando o poder depois de quase 2000 anos. Babilônia ressurgiu como Império Mundial 606-536 a.C. Tuvo 6 reis, sendo Nabucodonosor o segundo e o mais grande em termos de poder, influência e dominação. Nabucodonosor levou a los judíos ao cativeiro. Daniel era um de los cautivos. O rei le tomou afecto e lo hizo um de seus conselheiros. A influência de Daniel sobre esse rei indubitavelmente aliviou a condição de los cautivos judíos.
O último rei foi Belsazar, cujo reinado começou em associação com seu padre Nabonido. Em Daniel 8:1, o terceiro ano de reinado de Belsazar, assim hace a referência da correlação de Belsazar com Nabonido, seu padre. Em Daniel 5:7, hubo uma fiesta, creio que todos conhecem, onde apareceu a mensagem e que disse o rei: qualquer que me declare, que me leia essa escritura e me dê a interpretação, será o terceiro rei. Ou seja, então há a referência de que o primeiro, teremos aqui, o primeiro seria Nabonido, o rei, o segundo Belsazar e o terceiro Daniel, a pessoa que ha conseguido declarar o que estava escrito em la parede. Reino de Pérsia, 536 a 331 a.C. Em 536 a.C., Ciro el Grande derrotou a Babilônia e decretou o regresso de los judíos a sua terra, que volvieron a organizar-se como nação. Hemos enumerado os reis persas, vários de los quais se mencionam em los livros de Esther, Esdras e Neemias. Ciro, 538 a 529 a.C., Isaías 45, versículo 1, Esdras 1:1, Daniel 1:21. Deus lo llamó por su nombre 150 anos antes de su nascimento. Está escrito em Isaías 45, versículo 1, que diz assim: assim disse Jeová a su ungido, a Ciro. Marquem este Isaías 45:1 para depois ler, porque Isaías profetiza assim: assim disse Jeová a su ungido, a Ciro, ao qual tomei eu por su mano derecha para sujetar nações delante de ele. Ou seja, Isaías profetizou a respeito de Ciro muitos anos depois, e foi através de Ciro que começou toda a liberação do povo. Solo Deus pode fazer isto. Ciro conquistou Babilônia em 536 a.C. Dario el Medo, também chamado Dario I e Dario, hijo de Asuero. Daniel 5:31, 6:1 e 28, 9:1. Este monarca foi nombrado rei interino de Caldeia por Ciro mientras completava suas conquistas. Daniel 9:1. Quando Ciro terminou sua missão, ocupou o trono do império. Daniel 6:28. Conviene recordar que el Asuero, padre de Dario, não é o Asuero que aparece em Esther 1:1. Los Asueros eram como los Césares. Iam passando os nomes e tinha 1, 2, 3 e assim delante. Vamos chegar aí el Asuero de Esther. Asuero, 529 a 522 a.C., Esdras 4:6. É conhecido na história como Cambises II, hijo de Ciro. Também se lhe conhece como Xerxes I. Artajerje, 522 a 521 a.C., Esdras 4, 7, 11, ordenou suspender as obras do templo, segundo Esdras 4, 21 ao 24. A história se chama Esmeredes. Assim que pode ver, Dario el Medo, depois tem Asuero, depois tem outro Artajerje. Ou seja, é uma linhagem deste nome tão difícil para mim, que é Herje. Herje, é uma linhagem de los Herjes. Asuero, 485 a 465 a.C. Esther 1:1. Aqui viene el marido de Esther.
Era o marido de Esther. A história lo llama Jerje II. Foi derrotado por la esquadra grega em Salamina, Chipre, em 480 a.C. Assuero corresponde à palavra grega Herre. Não confundas ao rei, aí é a mesma coisa. A hora que não confundamos ele com o Assuero de Esther. Foi o rei persa mais poderoso e rico. Artaxerxes II. Esdras, el primeiro que hablamos. La letra C. Ok? La letra C e Dario, que também era um Assuero. Artaxerxes II, 465 a 424 a.C. Esdras 7, 1, Neemias 2, 1, 13, 6. Hijo de rei anterior, Jerje ou Assuero. La história lo llama Logimã. Era hijastro de la reina Esther. Isto explica sua magnidade hacia los judíos. La reina tuvo, sin duda, una gran influencia en la formación de su carácter. Foi el monarca quien autorizó a su ministro Neemias a reconstruir Jerusalém. Los próximos 4 que vamos falar não estão mencionados em la Bíblia. Dario III, el Noto, 424 a 404 a.C., Artaxerxes III e el Nemon, 404 a 359 a.C., Artaxerxes IV, el Oculto, 359 a 338 a.C., Arcés, 338 a 335 a.C., tampouco se menciona em la Bíblia. Dario IV, 335 a 331 a.C., menciona na Bíblia em Neemias 12, 22. La história lo llama Codomã. Este é um nome nada especial, é um nome de família. Foi derrotado por Alejandro Magno em la batalha de Arbela, Assíria, em 331 a.C. Caiu o grande império persa. Associa a coluna A com a B. O primeiro império do mundo que se estendia desde Etiópia até o rio Eufrates, letra B, Egipto. Segundo império mundial, que tuvo reis famosos como Tiglat-Pileser e Senaqueribe, Assíria, letra D. Cuna de la raça humana, era onde estava el Edém e donde vieram Samuel, Adão, Noé e Abraão. Babilônia. 4 império mundial, que em 536 depois de Cristo decretou o retorno de los judíos a su tierra. Pérsia. Letra C. Cronologia de los impérios mundiales. Grécia, quinta. 331 a 146 a.C. Em 330 a.C., Alejandro Magno tinha o mundo a seus pés tras 6 anos de conquista. Em 332, invadiu o território de Israel, sendo tolerante e benévolo com os judeus. Levou lá a cultura grega. Morreu em Babilônia em 323 a.C., à idade de 33 anos. Su vasto império pronto se dividiu entre 4 de seus generales, como vimos em el texto 2 de la lección 8. Grécia era o centro. Hermano, sempre que pone uma observação, mirem o texto de la lección anterior para sacar alguma dúvida, porque quizás quede alguma coisa que não está clara, então volve a la lección anterior, nesta parte onde o livro te informa e te aclara melhor para entender a sequência de las coisas. Amém? Grécia era o centro de la filosofia, a literatura, a ciência e o arte. Era um lugar de encontro para as classes ocultas do mundo. Enquanto a la religião, os gregos eram idólatras por excelência. Império Romano, 146 a.C.
476 depois de Cristo, em el año 146 antes de Cristo, Roma derrota a Grécia em la batalha de Leucopatra, em el Istmo de Corinto. Aqui foi uma batalha, Roma passou por 3 fases para conquistar todo. Houve 3 batalhas. A batalha de Cinocefalas, em 197 a.C., a Pídima, de 168 a.C., e essa de Corinto, que foi a última, que foi um saqueio que fizeram em Corinto, e assim Roma dominou toda a Grécia antiga. A cidade-reino de Roma se fundou em 753 a.C., em la região del Lácio, de onde se procede o latim, e tras conquistar toda a Itália, se convertiu em senhora del mundo. Se convertiu em república em el 509 a.C., conquistou Espanha e Portugal. Para quem não sabia quem conquistou Espanha e Portugal, aí temos. Em el 201 a.C., convertindo-las em províncias em el 27 a.C., adquiriu o tamanho e a influência de um império em el 31 a.C. Jesus nasceu quando este poderoso império dominava todo o mundo conhecido. Roma conquistou Judeia em el año 63 a.C. A igreja também se fundou nesta época. O conhecimento da história do Império Romano desde diversos pontos de vista é de grande valor para estudante da Bíblia. Em los dias do Novo Testamento, Roma, a capital, tinha 1.500.000 habitantes, la mitad de los quais eram escravos. A fronteira do império se estendia a 4.800 quilômetros de este a oeste e 3.200 quilômetros de norte a sul. A população total era 120 milhões de pessoas. Estendia desde o Oceano Atlântico hasta Eufrates e desde o Mar Norte hasta o deserto africano. Tinha uma extensão muito grande. Tinha Itália, Portugal, parte de França, grande parte de Espanha, Grécia, Macedônia, uma parte de África, Argélia e Túnez, e tinha a parte sudeste da Europa, Albânia. Ou seja, 120 milhões de pessoas é muita gente. É muita gente. Então, foi um império poderosíssimo. E esta é a Roma del tempo de Jesus. Entre os imperadores romanos, solo mencionamos os 12 Césares. Há um total de 50 Césares. Pero nós vamos nombrar 12 Césares. O que quer dizer o nome César? Senhor. César significa Senhor. E vamos nombrar esses 12 Césares de Roma agora. É o mesmo que burlos no grego, vai ser em alemão e ara em russo, Senhor. César formou parte de um primeiro triunvirato romano em 59 a.C., com Pompeio e Grácio. Depois governou em solitário como ditador. Foi assassinado em 44 a.C. por Bruto, seu filho adotivo. Este César, ele hizo uma aliança às escondidas com Pompeio, que era Cneo Pompeio Magno, e com Graço, que era Marco Veliciano Graço. Eles, cada um queria uma coisa. Um queria terra, outro queria ser reconhecido por los militares, por sua vena militar. Outro queria favores políticos. Então, estes três se uniram para fazer algo em Roma e dominar a política romana.
pero Crasso morreu em uma batalha. E Pompeio logo rompeu esta aliança com César, o que isso com que César tomasse conta de todo o império. Assim que a aliança ha sido hecha a las escondidas e também ha sido deshecha a las escondidas, e César dominou todo o território, tudo que os outros dois que necessitavam e queria, César tomou conta de tudo. Então, vamos a los 12 Césares. Augusto, primeiro. Caio Júlio César Otaviano Augusto, 31 antes de Cristo, a 14 depois de Cristo, Lucas 2:1. Augusto era um título conferido por el Senado em el año 27 antes de Cristo, que significava sublime venerável. Durante seu reinado, tuvo lugar o nascimento de Jesus. Tibério Cláudio Nerón, 14 a 37 depois de Cristo, Lucas 3:1. Durante seu reinado, tuvo lugar o ministério de Jesus e o começo da igreja. Governou com Augusto, del 11 ao 14 depois de Cristo. Su ano 15 em Lucas 3:1 se conta a partir del 11 depois de Cristo. Calígula. Caio Júlio César Germânico Calígula, 37 a 41 depois de Cristo. Esse não se menciona na Bíblia. Pero nos livros de história nos conta muitas coisas banais que ele fazia. Ele queria uma vez nombrar seu cavalo como como cônsul. A ele le gostava muito o cavalo tinha um estábulo de mármore, tudo de lo mejor, uma manta de ouro para o cavalo, ou seja, foi um imperador vil, não tinha nada que agregar a nada. Tibério Cláudio Druso Nerón, 41 a 54 depois de Cristo, está descrito em Hechos 11:28. Em el 43 derrotou a los britânicos. Em Hechos habla Ágapo hace uma profecia sobre hambre. E em esse mesmo versículo nos demonstra que esta hambre se passou em el reinado de Cláudio, pero na história conta que Cláudio era muito inteligente e sacou o pueblo sem muita dificuldade neste período de hambre. Nerón Cláudio César Augusto Germânico, 54 a 68 depois de Cristo. Hechos 25:11, aqui vemos quando Pablo apela para César. Para os que recordam, Pablo estava aí, ele sinédrio, e começou a falar e queriam condenar a Pablo, e Pablo não, eu apelo a César. Que mais na frente, o próprio César mandou matar a Pablo. Prendió fogo em Roma em el año 64, culpando a los cristianos, miles de los cuales foram assassinados, queimados vivos e arrojados em la arena para ser devorado por animais hambrientos. Foi um dos maiores tiranos da história. Su placer era contemplar a agonia de suas vítimas. Executou ao apóstolo Pablo em el año 67. Galba, Sérbio Sulpícios Galba, 68 a 69. Também não está mencionado em la Bíblia, pero a história conta que ele era muito tacanho. Sim, era um homem alienado das coisas e ele perdeu na guerra, foi tracionado por Otto, que aí abaixo temos Otto também, que também não se menciona, Marcos Sávio Otto, 69 depois de Cristo. Otto era seu aliado e foi tracionado por ele porque ele traicionou o exército. Ele prometeu uma coisa ao exército e quando venceram a batalha não hizo nada do que havia prometido e aí houve uma contenda entre eles. E Otto, Marcos Sávio Otto, ele dizia que a vida dele valia menos que a paz de Roma.
e, após perder uma guerra, se matou. Vitélio, Alto Vitélio, também não se menciona na Bíblia, mas na história diz que ele fazia 4 banquetes por dia, ele gostava de comer, era um comilón, e ele dizia que antes la hambre que la guerra. Vespasiano, Tito Flávio Vespasiano, 69 a 79, também não se menciona na Bíblia, pero durante seu reinado, Jerusalém foi destruída em el año 70 por Tito, seu filho, um general que comandava então os exércitos romanos. Vespasiano tinha um filho chamado Tito, e ele, de acordo com as ordens, foi destruída por ele, porque era ele comandante do exército. Tito, que é o Nerón, que habíamos falado antes. Este mesmo, em los livros de Flávio Josefo, disse que ele era um homem muito bueno e que ha sido seus generais, seus outros que estavam bajo seu comando, que não lhes gostavam os judeus, que haviam destruídos. Então, temos histórias paralelas desse Nero, aí por todos os lados. Foi tido como um homem benévolo, um homem bom, um homem que fazia muitas coisas buenas. Pero a destruição de Israel e a dispersão do povo ha sido posto em cargo dele. Domiciliano, que era filho de Vespasiano, foi temível perseguidor de los cristianos. Durante seu reinado, o apóstolo Juan foi desterrado à isla de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Domiciliano, ele se dizia Senhor e Deus. Ele queria que todos lhe chamarem Dominus e Deus, que quer dizer Senhor e Deus. Nerva, Marco Cócio Nerva, 96 a 98, também não é mencionado na Bíblia. Entrou e começou a ser César com 66 anos e era um homem sábio. Todos pensavam que ia durar pouco, pero ele reconquistou a confiança do Senado de Roma, que já estava defasada há muito tempo. Amém? Marque C para a correcta e I para a incorrecta. La cronologia de los impérios mundiales señala a Grécia como el quinto império, 331 a 146 a.C. Correcta? El sexto império mundial foi Roma, 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Certa. Jesus nasceu quando o poderoso império romano dominava o mundo então conhecido. Certo? Entre os imperadores romanos, hubo 18 Césares. Falso. Faltou. Porque hubo mais de 50 Césares. E nós comentamos aqui os 12 que nos importam. Que são, não que não importem, pero os que fazem diferença entre a venida de Cristo e todo o processo da igreja cristiana. O imperador Caio Júlio César Octávio Augusto reinou desde 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Augusto significa sublime e venerável. Correcta. Nerón, que reinou del 54 ao 68 depois de Cristo, incendiou Roma em el 64 depois de Cristo, culpando a los cristianos. Correcta. Durante o reinado de Domiciliano, Juan foi desterrado a Patmos. Correcta. Selecione a A com a B. El sétimo dia de los hebreus é sábado. Se llama assim em hebreu? Em el período de la teocracia, exerceu seu ministério profético 1100 a 1053 a.C. Lá é, Samuel. Lá é. Durante o período posterior ao cativeiro de la restauração de Israel em el año 457 a.C., chegou como sacerdote.
Esdras. Há um erro aí da letra A. Sim, da letra A. Esdras. Profeta del período posterior a cautivério, junto a Ageu e Malaquias. Zacarias, B. Deus le llamó por su nombre 150 anos de su nascimento. Ciro, letra F. Significado del César. Havia 12 de ellos entre los... Letra D. Senhor. Amém. Terminamos aqui a cronologia. Na próxima lição estudaremos a geografia. Também muito importante. Todo é importante. E estamos ao final. Já só nos falta uma lição.